Paz do Senhor, meu querido aluno do nosso curso de Apologética 2. Chegamos na lição de número 3. Uma lição muito importante, se você quiser me acompanhar, página de número 31 aí do seu livro. É a família internacional, só que esse é o novo nome, um nome bonito, né? Família Internacional. Se você entrar no site da Família Internacional, você vai ficar admirado. Site bonito, de qualidade. Até parece uma igreja evangélica mesmo. Tá? Porque de fato foi isso que aconteceu com esse grupo religioso. Era uma igreja evangélica que se perdeu na sua caminhada e passou por outros momentos. O primeiro momento foi foi apelidado esse movimento de Meninos de Deus. E depois, a Família do Amor. E atualmente, ela se revestiu de uma nova roupagem, apelidando-se ou denominando-se de a Família Internacional. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse movimento religioso. E nós vamos então começar lembrando sobre os antigos nomes que eu já até falei, né? Meninos de Deus, Família do Amor e atualmente Família Internacional. Mas é o mesmo movimento. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, é só você entrar no site oficial deles e entrar lá na história que eles vão falar isso mesmo. Claro que eles não vão falar dos seus erros doutrinários, mas que eles vão falar que o fundador é David Berg, ou Papai Berg, né, para eles. Bom, eles são, em sua maioria, jovens, bonitos, né, bem apresentados, né, toda gente aparentemente idealistas, inteligentes, de vários países, e estão sempre com um sorriso na face. Né? Essa é uma estratégia desse grupo. É possível encontrá-los nos semáforos das ruas das grandes cidades e distribuindo folhetos com uma excelente qualidade gráfica. Visitam nossas igrejas dizendo pertencer a uma sociedade missionária independente. Então, isso eles fizeram demais. E apresentam então um material infantil, inclusive, com fitas de vídeos. Por exemplo, Kid Vid desse grupo de desenhos animados. Na época tinha esses CDs, A Mágica Celestial. Possivelmente alguém já ouviu falar desses vídeos. O Sótão Encantado, né? Foi muito divulgado, pensando-se que eram então materiais ou material cristão. Se achava que era um material produzido por um grupo cristão evangélico. E isso foi disseminado no meio do povo evangélico, muitas vezes. Então estão aqui algumas capas desses vídeos e que ficou muito conhecido no Brasil. Provavelmente ou possivelmente você saiba desse material porque foi muito divulgado. O Sótão Encantado. Eles têm uma revista muito bem feita também atualmente, chamado Contato. Trabalha os temas mais variados, então dá a impressão que se trata de um material muito neutro, né? Muito interessante e os temas mais diversos. Então esse é um dos materiais que ainda permanece, eles continuam trabalhando com esse material, é a revista Contato, mas também tem Amor é Notícia e A Garotada, outros tipos de material gráfico. Eles utilizam posters coloridos sobre o fim do mundo para as classes da Escola Bíblica Dominical, em troca de donativos, pelo menos oferecia antes, né? Não sabemos exatamente porque esses grupos religiosos, eles mudam as suas estratégias o tempo todo. Né? Segundo eles, já distribuíram cerca de 750 milhões de exemplares de suas publicações em 61 idiomas e mais de 922 mil fitas de vídeo e 6 milhões de fitas cassetes em mais de 20 línguas. Entretanto, o que há por trás de todo esse zelo evangelístico? É a pergunta que se faz. Mas essas informações também está presente no próprio site deles. Bom, quem são eles então? E o que creem? Vamos ver a origem disso, né? Essas pessoas fazem parte
de um grupo religioso pseudo-cristão chamado a Família Internacional, outrora denominada pela mídia de Meninos de Deus. Isso em 1972, quando foram apelidados de Meninos de Deus. No início de 1978, o grupo Meninos de Deus foi reorganizado e passou a ser conhecido como a Família, ou a Família do Amor. E, atualmente, então, a AFI, que seria, então, a Família Internacional, a AFI. Bom, vamos conhecer um pouquinho a história, que eu diria a história pornográfica do grupo, né? Seu fundador foi o David Brandenberg. Ele já faleceu, ele faleceu em 1994, mas ele nasceu em 1919. Também conhecido como Moisés David ou Pai David, pelos seus sucessores. Então, está aqui ele já bastante idoso, ele com essa jovem e ele nu aqui, porque ele pregava o amor livre, né? Embora tenha uma história inicial evangélica, infelizmente ele entrou por esse caminho. Não foi só ele, nós temos um outro indivíduo que ficou famoso também na mídia, que foi o Jim Jones. Também iniciou com uma igreja evangélica, a Igreja do Povo, e virou um terrível grupo religioso que levou uma série de pessoas ao suicídio. Então, muitas igrejas surgiram e, infelizmente, elas se aventuraram no mundo da carnalidade, do mundanismo, do pecado e viraram seitas religiosas, grupos religiosos heterodoxos. Isso aconteceu no início da história da igreja, durante toda a história da igreja e atualmente continua acontecendo. Tá? Isso é um fenômeno satânico presente, infelizmente, em toda a história do cristianismo. Os pais de Berg foram proeminentes evangelistas, pessoas de Deus, pessoas cristãs. Eles faziam parte da Igreja Aliança Cristã e Missionária. Em 1945, então pós basicamente guerra, após eles terem servido o exército, a maior parte do tempo ele se dedicou então ao quartel-general do Batalhão de Engenharia no estado da Virgínia, por problema de consciência. Então, as pessoas que tinham problema de consciência, objeção a pegar arma para matar outro na guerra, embora fosse guerra, todo mundo entendia que era uma situação muito atípica, muito irregular, né? Muito fora do comum, muito extraordinária. Muitos cristãos tinham objeção de consciência. Tá? Então, há um filme muito interessante, Até o Último Homem é o nome do filme, que mostra um soldado que tem problema de consciência em pegar em armas. Então, aonde eles serviam? Eles serviam o exército, mas como médico, enfermeiro, ajudante na alimentação, mas eles não iam, então, na frente para tirar a vida de outra pessoa. Então, isso ocorreu muito no mundo protestante, as objeções de consciência. E era o caso dele, ele tinha objeção, então ele ficou trabalhando internamente, na parte administrativa. O David Berg foi dispensado da tropa por um problema cardíaco, né, do exército. Ele até então seguindo de perto os passos dos pais, ele resolveu então se dedicar ao trabalho da obra de Deus, ao trabalho missionário. Então, na sua juventude, ele era um cristão evangélico, normal, como seus pais. Se dedicou à obra missionária no Valley Farms, né, no Arizona. Ali estabeleceu uma pequena igreja da Aliança Cristã Missionária, que era a mesma denominação dos seus pais, que eram missionários proeminentes. Em 1950, quase 2 anos após pastorear aquela comunidade, surgiram sérias desavenças entre a liderança local e a pregação radical dele, porque ele foi radicalizando na sua mensagem. Então, ele que era um evangélico, começou, por exemplo, criticar o denominacionismo, isso muito parecido também com outros. Por exemplo, o próprio Jim Jones também pregava contra o denominacionismo. Mas nós precisamos entender o contexto histórico desse período.
Então, na década de 50 até 90, mas aí entra a década de 50, 70, essas décadas, nos Estados Unidos, que é o contexto do David Berg, havia uma discussão enorme sobre a questão da liberalização dos costumes, porque a sociedade norte-americana é extremamente conservadora na década de 50, era uma sociedade discriminatória racialmente. Então havia o apartheid em muitos estados nos Estados Unidos, né? Havia os estados do norte eram mais liberais em relação à questão da mistura racial, ou eu prefiro chamar de étnica, né? Se fala muito de mistura racial, eu acho estranho, porque raça é uma só, raça humana. Existem etnias diferentes, né? Então havia um conflito étnico muito grande nos Estados Unidos, né? Uma opressão aos negros norte-americanos. Os negros norte-americanos sofriam uma discriminação terrível e estatal, né? Em muitos locais o Estado proibia esse tipo de interação entre as etnias, branca e negra. E também havia um questionamento das igrejas já organizadas, porque muitas igrejas também defendiam o apartheid. Muitas igrejas, por exemplo, do Mississippi e de outros estados norte-americanos, ensinavam que o problema do negro estava associado à maldição de Noé, quando ocorreu quando Noé se embebedou e ficou completamente vulnerável, ele tirou a roupa, né? Ele se despiu. E os irmãos dele, Sem e Jafé, tiveram temor e cobriram o pai. Mas o Han, né, que é o cão, na nossa tradução, ele zombou, né? Ele riu do pai. Isso foi uma coisa horrorosa. Quando Noé voltou às suas faculdades normais, né, naturais, sem a embriaguez, ele proferiu algumas palavras de bênção para Sem e para Jafé. E para Cão, ele amaldiçoou os filhos de Cão, como que eles fossem servos de servos. Como os camitas povoaram a África e a Ásia e o Extremo Oriente, e como os jafetistas, que são os europeus, tiveram a oportunidade de fazer, no momento da exploração comercial e marítima, a expansão, como eles foram nações dominantes, e como os semitas são os judeus e árabes que se dedicam muito à religiosidade, eles interpretaram que era uma determinação divina que os negros fossem escravos. Então eles desenvolveram uma teologia completamente absurda, completamente abusiva, porque em momento algum essas profecias podem sustentar a ideia da escravidão. Ela é absurda, não existe essa possibilidade, até porque quem foi amaldiçoado não foram todos os camitas, teria sido Canaã, que é um filho especificamente de Cão, que são os cananeus. Então não tem jeito de jogar isso para a África. Mas essa era a teologia da época. A teologia daqueles estados diziam que os negros então eram inferiores, que eles poderiam ser escravizados. É um absurdo, não se sustenta isso. Chegaram até a questionar por que as culturas africanas não tinham produzido algo importante na história da humanidade. E foram desmascarados porque o Egito é uma nação africana e é um país até hoje, uma cultura, o Egito antigo, uma cultura até hoje admirável. Então, na verdade, os faraós negros, né, ou seja, os faraós do Egito, da África, foi o primeiro império mundial. Então cai por terra toda essa bobagem de achar que os povos descendentes de Canaã, ou melhor, de Cão, seriam inferiores. Isso não há nenhuma possibilidade. Houve também grandes impérios na Núbia, no Sudão, nos próprios estados africanos, grandes estados africanos, também na Ásia tem a própria China, que é descendente de Cão, o próprio Japão hoje, que são descendentes também de camitas, de acordo com a tradição bíblica, e são potências.
Então não tem o menor sentido esses argumentos utilizados pelas igrejas brancas contra ou a favorável à chamada discriminação racial ou étnica, como eu prefiro usar, e a favor da escravidão. Então, o David Berg se voltou contra isso. Ele viu que tinha igrejas autoritárias, igrejas que defendiam o racismo. Então, muitos líderes religiosos se revoltaram contra isso. Alguns usaram armas espirituais, orando, lendo a Bíblia, ensinando o povo. Outros usaram armas carnais. Então, há uma revolta de muitos líderes em suas antigas denominações. Eu diria que, para aquele momento, a gente até compreende que ele foi olhado como um grande inimigo por alguns, mas um grande líder por outros. Então, ele acabou tendo o quê? Uma série de desavenças com os líderes locais em relação a essas posturas tradicionais da igreja da década de 1950 nos Estados Unidos, que era uma postura extremamente conservadora e extremamente separatista, no sentido de não agregação de todos os povos. Amargurado, passou a desprezar as denominações, optando pela vida em comunidades. Então, o experiencialismo dele, e é isso que tem sido um problema na construção de grupos religiosos, são os experiencialismos de indivíduos que faz com que ele crie uma doutrina e acha que foi inspirado por Deus. Isso tem acontecido na história da humanidade. Pessoas que têm tido experiências com o sobrenatural, ou com as suas ideias, ou com o seu próprio ego que vive em conflitos e traumas, e aí acha que tem uma epifania e cria um novo grupo religioso. Até hoje tem gente assim. Isso tem sido uma realidade antropológica. Então ele foi viver em comunidades. Impulsionado por sua primeira revelação, aí começa o problema, que teve, segundo ele, no seu ministério em 1964, aproveitando-se da proeminência dos seus pais, que os pais dele de fato eram pessoas respeitáveis, ele ingressou na televisão e no rádio com o programa Igreja no Lar, trabalhando com o evangelista Fred Jordan, que também era um eminente pastor evangélico da época. Eles fundaram juntos uma coisa muito importante nos Estados Unidos naquele momento, que foram as clínicas da alma, porque já havia muita gente que estava naquele período, então da década de 70 para frente, quando espalha nos Estados Unidos as drogas, né? E logo mais virá a revolução hippie, então é um movimento de mudanças no mundo, né? E logo depois vem as guerras com o Vietnã e aquelas coisas. Então, da década de 60, 70 e até o final de 80, é um período de revoluções, de mudanças, de paradigmas. Então, era um mundo perturbado. Lembrando também que é um mundo dividido entre o mundo capitalista e o mundo socialista, a Guerra Fria. E aí que eu peço para você, como aluno, ficar atento, porque todas essas questões ideológicas, esses conflitos, vão reverberar sobre as crenças dos grupos religiosos. Então não se iluda. Tem gente que pensa que uma ideologia política não influencia na religiosidade, e influencia. Eu vou te dar um exemplo brasileiro de influência política na nossa religiosidade. Você sabia que muitas igrejas evangélicas pentecostais proibiram o uso da barba? Era proibido usar barba, como se fosse pecado. Mas por quê? Porque no período militar, no governo militar no Brasil, os militares associaram o uso da barba às pessoas de esquerda. O Lenin tinha barbichinha, o Fidel Castro, que tinha aquela barbona, o Che Guevara, que tinha aquela barbinha. Então os movimentos de esquerda, os líderes de esquerda, inclusive usavam barba exatamente para se associar a essa esquerda. Então os militares associaram quem usava barba ao inimigo, ao comunismo, né? E a igreja começou a associar também quem usava barba ao pecado, porque também é comunista, é tudo. Então ficou. Então veja a influência de um uso, que é a barba,
como algo ideológico que virou doutrina para algumas igrejas. Então, tem gente que nem sabia o porquê que não podia usar barba, já que a Bíblia fala da barba de Arão, a barba é uma coisa bíblica, está na Bíblia, mas virou algo extremamente imundo, sujo, porque estava associado a uma ideologia de esquerda. Como nós tivemos um período grande de militarismo no Brasil, de extrema direita, um pensamento ideológico se cristalizou como pensamento religioso. E, inclusive, acabou o regime militar, aí não tinha mais como defender a questão da barba, aí se levantou uma nova tese, extremamente falaciosa, mas se levantou. Não, nós somos contra a barba, porque José no Egito, quando foi chamado pelo faraó, a primeira coisa que ele fez, o que a Bíblia diz? Fez a barba. Isso é falta de conhecimento histórico, né? Os egípcios não faziam a barba. Os egípcios tiravam todo o pelo do corpo. Raspava a cabeça, tirava a barba, todo o pelo do corpo, os egípcios tiravam tudo. E colocavam uma peruca e pintavam os olhos. Só que isso ninguém fala, porque eles também são contra a peruca e pintura de olho, né? Mas José ficou irreconhecível pelos seus irmãos, porque ele tirou todo o pelo do corpo, pintou os olhos e pôs uma peruca. Então, por isso que ele não é conhecido, porque ele se transformou num egípcio, o primeiro-ministro do Egito. Então, eu só dou esse exemplo para vocês entenderem que elementos revolucionários, processos históricos, influenciam crenças. E é o caso aqui da família. O David Berg é uma das pessoas que vai pegar carona nas revoluções dos jovens, no liberalismo sexual, né, no liberalismo dos usos e costumes e contra o denominacionismo. Então ele vai pegar carona nessa onda em uma perspectiva espiritual, tá? Ou numa perspectiva na cabeça dele cristã. E muitos jovens que tinham se envolvido com drogas, eles vão fazer então os seus trabalhos chamados Clínicas da Alma, primeiro no estado do Texas, depois da Flórida. No final de 68, Berg e sua esposa Jane, com os 4 filhos, foram convidados por sua mãe para ajudá-lo na evangelização, lembrando que os pais dele eram missionários, né? E eles foram convidados para evangelizar os hippies, que estava na moda também naquele momento, em Huntington Beach, na Califórnia, que era a meca da Revolução Hippie, né? Considerado, então, naquela época, a capital do surf. E eles foram. Bom, ali conseguiram um pequeno número de seguidores. No ano de 1968, foi marcado na história por conta dos frenéticos protestos estudantis que fecharam universidades em todo o mundo. Todo mundo sabe dos grandes protestos na França, né, em Paris e no mundo inteiro, que era também uma revolta. Ali você tem que lembrar que tinha as músicas dos Beatles. É um outro mundo, né? Guerra Fria. É um mundo completamente diferente do que a gente está vendo hoje, né? Liberação de drogas, liberação sexual, a guerra contra os usos e costumes, a guerra interracial, tudo isso estava girando. Era um caldeirão fomentado por todos esses elementos. Severos protestos contra a religião organizada, contra o capitalismo, a estúpida guerra do Vietnã, colocaram então os jovens norte-americanos em uma total decadência. Eis que Beatles, Stones, hippies, uso de drogas como LSD, sexo livre, etc., eram as normas da contracultura. É nesse caldeirão que vai surgir esse líder, David Berg. A mensagem pregada por Berg e a sua hostilidade para com as igrejas encontraram guarida no coração daqueles jovens rebeldes. Eles protestavam na frente das igrejas, né? Por fim, é fundado o grupo Revolução por Jesus. Então ele pegou a onda. É isso que acontece às vezes quando surge o modismo no mundo, tem gente que pega a onda, pega a moda e vai em frente na sua perspectiva. Em 1969, crendo que um grande terremoto, como prenúncio do julgamento divino, arrasaria o estado da Califórnia, lembrando que o estado da Califórnia está sobre a fenda lá de San Andreas, né, que é a fenda das placas tectônicas. Então, claro que ali vai ocorrer grandes terremotos, como aconteceu em São Francisco e em outras cidades. Então, ali se sabe que há, de fato, placas tectônicas
que em algum momento entrarão em colapso e haverá terríveis terremotos como já aconteceram, né? Então também não é nada de excepcional isso. E ele dizia então que o julgamento divino ocorreria, arrasaria o estado da Califórnia e submergiria no Oceano Pacífico. Berg e seus revolucionários de Jesus, pessoas, mudaram-se então para Tucson, no Arizona, onde colocaram em prática seu ódio, atrapalhando os cultos das igrejas cristãs. Mas não foi só ele. Então tem outros, o Madison, por exemplo, que é o que assassinou a atriz Sharon Tate, ele com o grupo dele de doido. É a mesma ideia, é a ideia de revolucionários que vão se formar comunidades livres, em fazendas distantes, e vão manipular essas pessoas. Então você vê que está nesse momento, surge vários pseudos líderes aproveitando dessa agitação que ocorre naquele momento, naquela época. Por derradeiro, as autoridades do estado acabaram expulsando, porque eles deram tanto problema lá. O grupo ficou fazendo várias excursões entre o Canadá e os Estados Unidos, né, na fronteira norte. Foi nessa época que adotaram o nome de Meninos de Deus. Berg tinha 49 anos, enquanto estava em Tucson, passou a ter um romance adúltero com a sua secretária Maria, de 23 anos. E aí já começou tudo errado, né? Já estava tudo errado, né? E agora começou a ter práticas extremamente ilícitas. Naquela ocasião, ele escreveu seu primeiro trabalho tido como Revelação de Deus, onde rejeita a sua esposa Jane em favor da Maria. Em 1970, o evangelista Fred Jordan ofereceu suas fazendas da Clínica da Alma, no Texas, na Califórnia, para o grupo e ele aceitou. O movimento cresceu de 150 para 500 adeptos, porque era tudo jovens que ficavam só discutindo coisas e vivendo uma vida de comunidade. Resultado dessas participações também no programa de televisão do Jordan, que o Jordan tinha o programa de televisão. Porém, não demorou muito para que o Berg e o Jordan entrassem em conflito. Óbvio. Jordan expulsou os meninos de Deus de sua propriedade. Berg dividiu seus seguidores em pequenos grupos de 12 pessoas e dispersou em todos os Estados Unidos esse novo modelo. Então, esse negócio de G12 já tinha, né? Bom, naquela época, Berg predisse o julgamento de Deus contra os Estados Unidos, como se fosse um profeta do Antigo Testamento. Centenas de seus seguidores fugiram para a Europa, porque achavam que os Estados Unidos seria destruído, para a Ásia. Agora, claro, nós estamos lembrando que aqui está havendo também a crise dos mísseis, né? Quando a União Soviética ameaçou instalar mísseis nucleares na ilha de Cuba, e quase que de fato os Estados Unidos e a União Soviética chegaram à Terceira Guerra Mundial. Foi por uma questão assim, realmente por um milagre que não chegou às vias de fato, mas muito próximo. Então é um momento de grande insegurança mundial. Centenas de seus seguidores fugiram para a Europa e para a Ásia e iniciaram então novas colônias, né? Berg estabeleceu seu escritório central e internacional na capital da Inglaterra, em Londres. Bom, então vamos agora verificar a primeira fase desse movimento, que é de 1968 até 1977, quando eles foram denominados pela imprensa como os Meninos de Deus. Antes mesmo de completar sua primeira década de existência, deixou de existir como instituição para sair da mira das autoridades, porque as autoridades começaram a perceber que haviam abusos entre essas comunidades, né? Muitas denúncias de abuso econômico, desvio de verba, práticas sexuais ilegais. Então, muitas denúncias. Então, para ele se ver livre disso, ele acabou com a instituição e criou uma nova. Em 1974, David Berg instituiu a prostituição evangelística. Como é que funcionava isso? Ele conseguiu convencer as mulheres do seu grupo a saírem com homens para trazê-los para a seita. Então, isso ficou apelidado de prostituição evangelística. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram evangelizadas através do sexo. Então, uma mulher muito bem arrumada, membro da seita, aproximava de um homem, às vezes principalmente de estudantes, né? Principalmente dos estudantes, e mantinham relações sexuais e trazia essa pessoa, então, para o movimento. Então, foi através do sexo. Aproximadamente 100 mil converteram-se
aos meninos de Deus através dessa chamada evangelismo sexual ou evangelismo de prostituição ou prostituição evangelística. Então, uma coisa horrorosa, completamente abominável diante de Deus e da sociedade. Mas ele fez isso, ele dizia que os fins justificam os meios. Para ganhar a pessoa para Jesus, a mulher podia se prostituir para ganhar almas para Jesus. Olha a mentalidade, se é uma coisa completamente profana, né? Então, aqui a gente coloca aqui um dos materiais deles, né? A segunda fase, de 1978 a 1981, o movimento se expande para fora dos Estados Unidos. Foram para as ruas, de porta em porta, oferecendo literaturas, ensinamentos bíblicos e sexo, com a demonstração do amor de Deus. Então, para eles, a prática sexual não tinha a mesma percepção que nós temos, era apenas uma expressão do amor de Deus, a sexualidade. Quem mais sofriam eram as mulheres, pois David Berg dizia que elas estavam cheias do amor de Deus e precisavam distribuí-los. Então, uma foto de mulheres jovens que faziam então o trabalho de prostituição, partindo do princípio de que aquilo era uma forma de levar as pessoas ao evangelho através do amor de Deus, o amor eros, não é? Para o grupo arrecadar fundos, elas eram instruídas a sair da comunidade e entregar esse amor aos homens fazendo sexo. E esses materiais aqui, que eu coloquei, são materiais da seita da época, tá? Que você pode encontrar também pesquisando na internet. Mas o mais famoso que ficou conhecido esse movimento era o flirt fish, que é a isca-peixe, né? Que é através do sexo, então, que você pescaria os pecadores. Olha a psicopatia desse indivíduo, é uma coisa de psicopata. Isso aqui já não tem mais nada a ver com religião. E aí que a gente fica assustada com o Estado. Por que o Estado não interviu em casos absurdos desse, né? Porque o Estado ele é constituído também para proteger os vulneráveis. Então, um estudante, ainda que é novo, não sabe, chega uma moça toda bem arrumada, se oferecendo para ele e tendo um relacionamento sexual para levá-lo para uma comunidade e doutriná-lo em uma religiosidade. E o Estado ficar inerte, não mexer, isso é meio assustador, né? O Estado precisa ser mais esperto, né? Precisa tomar uma atitude mais rápida para não permitir também que os vulneráveis sejam... Porque qual é a função do Estado? Proteger os vulneráveis, né? Então, o método de evangelização através do sexo, que era a pesca com flerte. Isso aqui é uma revista deles, é a cópia de uma revista deles, tá? Não pensa que é invenção nossa, não, isso é uma... Então hoje você entra lá no site da Família Internacional, é a coisa mais linda, aqueles jovens, tudo cantando, tudo... Mas olha a história deles onde está aqui. Tá? Isso aí tudo tem a sua pedra angular. Quem visse algum problema nessas práticas de amor livre era impuro. Então ele falava, para o impuro tudo é impuro, para o limpo tudo é limpo. Então sexo para levar as pessoas para Jesus, para o impuro é impuro, mas para o puro isso é puro. É isso que ele conseguia mudar a cabeça das pessoas que tinham algum tipo de problema de consciência. O problema estava naquela pessoa considerada pouco evoluída na percepção do David Berg. Então aqui outra foto do David Berg com mulheres. Isso é material deles, não é material de opositores ou inimigos. Não, é material dos meninos de Deus. Essa prática sexual levou ao nascimento de várias crianças, obviamente. Nós estamos falando da década de 60, de 70, de 80, pois as mulheres evangelizadoras do movimento acabaram por engravidar, como resultado de seu empenho evangelístico. Os bebês gerados nessas condições são chamados pelos membros do grupo de bebês de Jesus. Porque se ele estava fazendo a evangelização, se ele estava ganhando pessoas para o reino de Deus, se ela ficasse grávida, aquele bebê era um bebê de Jesus. Olha só que a psicopatia vai além. Né? E o que nos chama a atenção é que você fala assim, mas como que uma pessoa não vê? Não vê. Quando a pessoa passa por um processo de lavagem cerebral, ele é igual um passarinho. Se um passarinho ficar em uma gaiola, tadinho, se ele for criar dentro da gaiola, não adianta você querer soltar, ele vai morrer. Não adianta. Ele só vive dentro da gaiola, porque o mundo dele é a gaiola. Não adianta você pegar...
para ele voltar a ter uma vida livre, você tem que fazer todo um processo. O que faz o IBAMA, né? Então, fica um tempo, às vezes fica anos em um cercado maior, aí em um cercado maior, até ele entender como é que vive na selva. Porque senão ele morre. Então, assim é o adepto de seita. Ele só conhece aquele mundo. Não adianta, você pode falar o que você quiser, ele não vai sair da gaiola, porque ele gosta da gaiola. É o ambiente que ele está seguro, com todo tipo de lesão que ele está sofrendo, de abuso que ele está sofrendo, mas ele gosta da gaiola. É um fenômeno isso do ser humano. Parece aquela chamada síndrome de Copenhague, né? Quando a pessoa acaba sendo amigo do sequestrador. Então são coisas assim, infelizmente, as seitas conseguem dar essa condição para o indivíduo que não adianta, você pode falar o que você quiser, que a pessoa não deixa daquele ensinamento. É uma coisa assustadora, como que esses grupos conseguem efetivamente fazer com que o indivíduo passe por experiencialismos, por doutrinação, por lavagem cerebral, de tal maneira que a própria pessoa lesada, abusada, não quer sair do grupo. Então, bebês gerados nessas condições são chamados pelos membros dessa seita, desse grupo de bebês de Jesus, e infelizmente existem hoje depoimentos gravados desses bebês de Jesus, que já estão adultos, falando que eles eram tão abusados como crianças. Então a prática de pedofilia dentro desse movimento era uma constante, porque eles achavam que a sexualidade era uma expressão de comunhão, de amor de Deus, e isso era livre entre adulto, criança. É uma coisa horrorosa. Infelizmente isso aconteceu e às vezes acontece ainda por aí. A terceira fase, 1982 a 1994. 1982 a 1994. Devido às pressões em diversos países, claro, porque aí os estados, os países recebendo denúncias, nossa, aí é uma coisa horrorosa, precisa dar um basta nisso, né? Então, devido às pressões, aí o que fez o grupo religioso, a seita, passou a posicionar-se oficialmente contra as relações sexuais entre adultos e crianças, ou contra a pedofilia. Aí eles passaram a ser contra. Vocês sabem que, infelizmente, a questão da pedofilia é um caso seríssimo e que existe mercado para esse lixo, para esse crime no mundo. Então, muita gente que se converteu a esse tipo de grupo era pedófilo. E ele viu que lá ele poderia se sustentar os seus vícios, os seus traumas, através dessa coisa horrorosa que era justificado como algo do amor divino. Mas quando os estados viram que isso era um absurdo, uma aberração, então eles foram obrigados a apresentar a nota oficial, mas é só oficial, só para inglês ver. Então apresentou oficialmente, falou que não, eles eram contra, mas interno continuava ainda. E isso nós temos um monte de testemunhas de pessoas que gravaram depoimentos dizendo que isso era só para as autoridades acharem que eles eram contra. Muitas publicações do grupo dessa seita incentivavam a pedofilia e afirmava qual a maneira correta da criança se envolver sexualmente. Inclusive ensinava como que uma criança poderia se envolver sexualmente. Então, devido às muitas polêmicas, a maioria dos seus adeptos mudaram para o hemisfério sul. Por que hemisfério sul? Nós estamos falando, então, pessoas na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, Canadá, países que o Estado é forte, que o Estado intervém. Então, eles fugiram. Para onde? Adivinha? Brasil, Peru, Bolívia, Argentina. Que a hora que o Estado percebia o problema, já era tarde demais. Né? Então, eles fugiram para o hemisfério sul. Países da Ásia, né, também. Membros dedicados em tempo integral na área da música e muito material voltado para a evangelização das crianças começaram então a ser feito. E finalmente então, basicamente, a quarta fase, que é de 1995 a 2003. Em 1994, o fundador da seita David Berg morreu. Tá? Ele morreu em 1994. Esse fato marca então a abertura do movimento. Com a morte de Berg, a sua viúva, Karen Zerbe, assumiu a liderança do grupo. Karen Zerbe. Karen Zerbe é a atual líder do grupo.
Atualmente, se você entrar lá no site oficial da AFI, né, a Família Internacional, você vai ver essa foto dela toda bonitona aqui, ó. Mas você vai encontrar outras fotos delas também, porque ela é antiga no grupo. Ela é da época da pedofilia, ela é da época da sexualidade explícita. Tá? Então a Karen Zerbe é a atual líder do grupo. Mudou o seu nome legalmente para Catarina Rihanna Smith, em 1997. E usa os pseudônimos Maria Davi, Maria Berg, Maria Fontaine, Mamãe Maria e Rainha Maria. Tá? É essa senhora aqui. A Karen Zerbe se juntou ao grupo na época chamada Teens for Christus, os adolescentes de Jesus, em 1969. Depois de se tornar secretária particular de David Berg, o fundador do grupo, teve início um relacionamento entre ambos. Berg deixou a sua primeira esposa, a Jane, e se uniu a ela, a Maria. É ela, a secretária. Tá? Após deixar sua esposa, Jane Miller, Berg contou ao grupo a respeito de uma profecia chamada A Nova Igreja e a Velha Igreja, o que foi vista por membros do movimento como uma justificativa para as ações. Então, para ele dizer que agora ia começar uma nova igreja, ele precisava também de uma nova esposa. Né? É assim que funcionam os falsos profetas. Eles são especialistas em justificar. O Mormon era assim, o líder Mormon também foi assim, Joseph Smith. Joseph Smith era casado com Emma Smith, o líder da igreja Mormon, o fundador, o pai da igreja Mormon. Ele era casado com Emma Smith, só que ele era muito mulherengo. Então ele vivia tendo caso com outras mulheres. A Emma Smith descobriu e quis separar dele. Sabe o que ele fez? Profetizou para ela: Emma, 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 minha serva. Se eu quero dar outras mulheres para o meu servo, o que você tem com isso? Olha, diz que o Espírito Santo usou ele. Eu até brinco, né, quando eu falo com meus alunos, né? O pior é que a Emma aceitou. Esse que é pior, né? O pior é isso, porque tudo bem, dele ser um falso profeta, todo mundo já sabia, mas o duro a Emma aceitar isso. Por isso que eu falei, deve ser Emma, deve ser Anta, né? Anta, né? Não Emma, né? Porque é assustador essas coisas. Por isso que a gente usa um pouco de ironia e de humor, porque é tão absurdo, essas histórias são tão absurdas, mas são essas coisas que acontecem nesses grupos. E os adeptos não acreditam. Eles não acreditam, eles acham que o que nós estamos fazendo são ataques do inimigo, é invenção, né, do adversário. Então é fácil, teoricamente, não seria mais honesto eles mesmos investigar isso por conta própria? Não precisa assistir uma fita dessa. Eles que pesquisam, faça a pesquisa, isso é história. Tem documentos fartos sobre esses assuntos. Aliás, o Joseph Smith foi morto, ele é apresentado como mártir, ele foi martirizado, ele não foi martirizado. Ele foi assassinado porque mexeu com a mulher de homens que ficaram revoltados e assassinaram ele. Ele foi assassinado por causa disso. Não foi porque ele é um mártir da igreja, coisa nenhuma. Tá? E, infelizmente, o David Berg usa o mesmo modus operandi. Né? Se põe como profeta de Deus para justificar o adultério dele, porque isso é adultério o que ele fez. Em 1975, enquanto vivia na Espanha com a Karen, teve um filho, que muita gente fala que não era filho dele não, que era só filho dela, porque ela também ela tem esse problema. Já que em um grupo que as pessoas têm liberdade sexual, ela também gostava de contribuir com o amor, né, dela. Então acabou tendo um filho chamado Rick Rodrigues, conhecido pela família internacional como Davidito. Isso tem documentário sobre a morte do Davidito, do Rick, porque o Rick era tido como sendo a encarnação de Deus na Terra. Né? Todo mundo reverenciava o Davidito. Né? E no final das contas ele suicidou devido a toda essa situação. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. O Rick Rodrigues, então, o Davidito, apesar de não ser filho biológico de David Berg,
era tido como um filho adotivo por ele. Ele adotou, ele acolheu como se fosse filho dele, mas não era. Era filho da mulher dele, mas não dele. A infância de Rick foi registrada em um livro chamado A História de Davidito, com o propósito de ter um exemplo para outros membros do grupo criarem os seus filhos. Então está aqui o David Berg com o Davidito e ele aqui já na sua juventude. O livro é polêmico. Em janeiro de 2005, o filho de Zerbe, o Rick, o Davidito, assassinou a ex-membro do grupo chamado Angela Smith, que havia se envolvido com a sua criação e, numa ocasião, foi secretária executiva de Zerbe. Provavelmente essa membro deve ter abusado dele na infância. Horas depois, Rick cometeu suicídio e gravou um vídeo, inclusive. Isso ficou notório em todos os Estados Unidos. Você pode encontrar isso, inclusive, em um programa de televisão que, se não me engano, é do canal Pago, aquele que fala sobre investigação de crimes, Discovery Investigation, se não me engano. Passa essas questões. Eu já assisti lá a história do Davidito, tá? Como um dos crimes do século, né? A Karen Zerbe, ao assumir a liderança espiritual do grupo, casou-se com um antigo parceiro, que já era a pessoa que ela já mantinha um certo relacionamento, chamado Stephen Douglas Kelly, que mudou o nome para Christopher Smith. E é conhecido no grupo como Peter Amsterdam ou Rei Peter. Essa foto aqui você encontra no próprio site da Família Internacional hoje. Tá? Essa é antigamente e essa é mais recente. Um elemento comum na história da Família Internacional é a aversão à fiscalização governamental e um extremo sigilo a respeito da liderança das finanças. Recentemente, Stephen Kelly tem levado fotografias de Karen Zerbe consigo em suas viagens para mostrar aos membros do grupo, uma vez que a maioria nunca havia visto uma foto da sua líder espiritual. Nunca tinham visto. Apesar de agora a maioria dos membros já terem visto fotos ou filmagens de Karen Zerbe, ela fez uma filmagem, por exemplo, no Natal, desejando o Natal para as pessoas. Suas identidades e localização ainda são fortemente resguardadas por membros que vivem próximos deles, né? São pessoas, então, que ficam ali escondidinhas. Essa é uma foto oficial deles. A Karen Zerbe e o Stephen Kelly, mais conhecido por pseudônimos Maria Fontaine e Peter Amsterdam, são os diretores da Família Internacional. Esse é o site da Família Internacional e eles se apresentam como um casal cristão, tudo, mas a história deles é uma história escabrosa, absurda, criminosa, mas é apresentado hoje como servos de Deus, né? Então a gente precisa estar com o olho aberto. Em 1995, a família adotou um estatuto que codifica as crenças, os direitos e os deveres dos membros da família. Juntamente com nossa declaração de crenças, tá lá, se você acessar o site deles, está lá a nossa declaração de crenças, o Estatuto da Família define os mais importantes princípios, metas e crenças do movimento. Então essa é a declaração deles, tá? Codifica a administração. E isso está no site deles, no site oficial deles. Bom, a quinta fase, que é a atual, né, de 2004 até hoje, já com a morte do Berg há muito tempo, né? A partir de 2004, então, o grupo religioso assumiu uma nova nomenclatura, Família Internacional. Ela precisava de uma nova roupa. Críticos hoje da família, pessoas que participaram do movimento Meninos de Deus e continuam nesse mundo, se você entrar na internet e fazer uma pesquisa, existe crítica dizendo que a família ficou careta, não é mais como antigamente, não tem mais o sexo livre, não tem mais. Então tem muitas críticas ao movimento hoje, porque segundo esses ex-adeptos, a seita encaretou-se. Na perspectiva dele. O que significa encaretar? É que a seita teria deixado as práticas sexuais ilícitas e livres, como tinha em todas as fases quase do movimento. Segundo a declaração do site do grupo, até 2007, os membros da família levaram a mensagem do Evangelho a mais de 287 milhões de pessoas. Na cabeça deles,
Toda essa estratégias absurdas era a mensagem do Evangelho. Mais de 32 milhões oraram com os nossos integrantes para receber o amor e a salvação de Deus. Isso está escrito no site deles. Tá? Nos primeiros 40 anos de sua história, a família distribuiu mais de 1,1 bilhão de exemplares de literatura que eles apelidaram de evangélica. Mas não é. 40 anos? Tira 40 anos de 2020. Você está em 1980. Então, é todo um período que abrange ainda os resquícios daquela estratégia maligna. 61 idiomas, mais de 2,2 milhões de cópias de vídeos e produziu e distribuiu em 20 idiomas mais de 12,8 milhões de cópias de produções de áudio em fitas cassetes, CDs e DVDs. Isso é uma informação que está no site desse grupo. E a crença deles? Bom, só a história deles é um desastre. A história deles é uma abominação, a história. Não tem uma menor condição de aceitar a historicidade do grupo, que o processo histórico de David Berg até hoje é execrável, absurdo. Agora vamos ver as crenças que eles apresentam hoje. Sobre o que crê a família internacional, eles declaram: temos, entretanto, algumas doutrinas consideradas não convencionais. Isso é declaração deles. As quais, como acontece com as crenças tradicionais que abraçamos, baseiam-se no princípio da lei do amor ensinada por Jesus. Então é uma declaração deles isso aí. Mateus, eles citam Mateus 22, 37, 40, que não tem nada a ver com a erotização, esse é o amor ágape, né? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, mandamentos dos quais depende toda a lei e os profetas. Só que eles usaram isso como se fosse o eros, a erotização. A nossa fé nesse preceito e a maneira como o aplicamos à nossa conduta e atividades é um fator distintivo em nossas vidas. É claro que ela está falando hoje, não considerando a história dela. Porque se você considerar a história, você vai ver que é muito distintivo mesmo, porque era a erotização das pessoas. Né? Bom, ainda no site A Família, que é o site oficial da Família Internacional, nas nossas crenças está escrito: acreditamos que Deus seja um Deus vivo, que se comunica com o seu povo, ele transmite sua mensagem por meio de contínuas revelações, profecias, palavras de orientação e conselho espiritual. Esse é um dos motivos porque o David Berg, então, inventava a doutrina uma atrás da outra. Né? David Berg era considerado profeta, ele escrevia cartas. Muito da doutrina seguida pelos adeptos da família, ou os meninos de Deus, ou a família do amor, era com base nos escritos das cartas do David Berg, por meio das quais ele doutrinava os seus seguidores com os ensinos distorcidos, tanto teologicamente como moralmente. Ele distorcia tudo. Ele pegava versículos que falavam do amor de Deus e transformava aquilo em sexo, como erotização. Ele ensinava o ocultismo, a reencarnação e a permissividade sexual, coisas que o David Berg ensinou, além de dizer que era o único profeta dos últimos tempos, que os meninos de Deus formavam a igreja remanescente dos últimos dias e de incentivar o uso da blasfêmia, da vulgaridade, da profanação e da pornografia para alcançar novos adeptos. Então, essa é a história desse movimento que hoje está todo bonitinho lá, travestido como se fosse uma igreja cristã autêntica. Infelizmente. Embora acreditemos firmemente que a salvação seja eterna e que não possa ser perdida. Essa é uma declaração da crença da família. Diz assim, acreditamos firmemente que a salvação seja eterna e que não possa ser perdida. Independentemente de nossas ações, podemos nos afastar, obviamente, de Deus quando nossos atos não estiverem em conformidade com seus mandamentos de amar a Deus e os outros. Então, eles acreditam que a salvação seja eterna e que não possa ser perdida. Em outras palavras, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Sobre a vida após a morte, declara a Família Internacional: não entendemos que todos que morrem sem receber Jesus como Salvador automaticamente sejam lançados ao inferno.
lugar de desolação e sofrimento, nem que jamais poderão receber a salvação e ser remidos. Acreditamos que Deus, em seu amor, continua a amar as pessoas que morrem sem serem salvas e que continua procurando levá-las ao conhecimento da verdade. Quer dizer, em outras palavras. Então nem precisava Jesus ter morrido na cruz, né? Então não tem o menor sentido, né? Porque mesmo se você morrer sem salvação, você vai ser salvo, então não tem nenhum sentido a obra expiatória de Jesus, né? Sobre anjos e crentes que já faleceram. Olha o pensamento dela. Acreditamos que, além dos anjos, os espíritos de crentes falecidos recebem de Deus poder para ministrar e levar suas mensagens ao seu povo. Você acha que isso aqui é uma declaração de uma igreja evangélica bíblica? Em hipótese alguma. Paulo fala que nem se um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, Gálatas 1:8, considera esse maldito, está amaldiçoado. Agora ele vem falar que até crente que já morreu pode vir trazer mensagem, pode ministrar mensagem. Isso é espiritismo, irmão. Isso aqui é invocação a espíritos. Isso não tem nada a ver com uma igreja cristã evangélica. Encontramos evidência disso nas Escrituras, como na passagem que os espíritos dos profetas que já haviam deixado esta vida, Moisés e Elias, apareceram para confirmar isso. Então esse é o texto que eles citam. Para provar que crente fiel que já morreu pode vir trazer mensagens, citam que Moisés e Elias vieram trazer a mensagem para eles. Em primeiro lugar, eles não vieram trazer mensagem nenhuma. Em segundo lugar, Moisés estava ali simbolizando que a lei e Elias, os profetas, ambos estavam em comunhão com a mensagem messiânica. Então Moisés e Elias estão ali, aparecem ali apenas como elementos confirmadores da mensagem de Jesus. Tanto a lei, Moisés representando a lei, como Elias representando os profetas. Eles não apresentaram mensagem nova, não tinha nenhuma outra mensagem. Então eles pegam assuntos fora do contexto para justificar a sua doutrina. Paulo chamou os crentes falecidos de uma grande nuvem de testemunhas. Isso é uma invenção. Paulo não está falando dos crentes falecidos, quando ele está falando que nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, quem que falou que eram crentes falecidos? Isso está na declaração da família, na crença da família. Eles acham que esse versículo que diz que nós, aliás, até comete um equívoco aqui, né? Porque quem falou que foi Paulo que falou? A carta aos Hebreus, não se sabe se foi Paulo que escreveu. E aí ele já fala, Paulo chamou os crentes falecidos de uma grande nuvem de testemunha que assiste as pessoas na terra. Hebreus 12:1. Para começar, ninguém sabe se Paulo, que é o escritor dos Hebreus. É possível? É possível. Eu posso até achar, mas não pode afirmar categoricamente. Segundo, a declaração lá que fala, nós, porém, nós também, que somos rodeados por uma tão grande número de testemunhas, não está falando de crente que já morreu. Está falando das testemunhas, de um modo geral, e eles interpretaram, então isso é descontextualizar a Bíblia. Na verdade, a Bíblia, a regra de ouro da hermenêutica bíblica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Não tem essa da pessoa achar que é de particular interpretação, não. A Bíblia não é de particular interpretação. Sobre a sexualidade, agora eles estão declarando sobre a sexualidade. Acreditamos que o relacionamento heterossexual, praticado conforme Deus ordenou e orientou, ou seja, por adultos que optem livremente por isso, seja puro, uma maravilha natural da criação de Deus e permitido pelas Escrituras. Então, hoje eles fazem essa declaração, né? Mas para uma seita que tem esse currículo aí que nós vimos historicamente, desconfie dessas declarações, né? E outras crenças eróticas e exóticas. 20 pensamentos fundamentais parafraseados da família internacional. O pensamento apenas, tá? Está parafraseado aqui. Deus ama sexo, porque sexo é amor. Esse era o pensamento dos meninos de Deus, que é, então, o alicerce do que essa denominação, esse grupo religioso, a família, é hoje. 2. Satanás odeia sexo, porque sexo é lindo. 3. Incesto é ok, porque não há lugar melhor para um jovem aprender sobre isso do que com a própria mãe. São coisas abomináveis. Crianças de 11 anos já podem engravidar, então por que não poderiam fazer sexo? Se ela já tem o útero pronto para engravidar, por que não pode fazer sexo? Esse é o raciocínio dele.
Quer dizer, uma premissa completamente falsa. Ter relações sexuais com seu avô é incrível, porque ele era conhecido o avô, né, o pai Berg. Todo mundo é casado com todo mundo. As crianças devem receber educação pelo menos até a 8ª série, fornecida pelos pais. Se a criança quiser continuar os estudos, depende de os pais dizerem se isso está em conformidade com o seu lar. Fotos de membros da congregação nus dão ótimos marcadores da página para a Bíblia. O que é isso? Veja, esse é o pensamento dos meninos de Deus. Tudo bem mentir para não crentes, com o fim de proteger o trabalho de Deus. Homens não devem ser gays, mas mulheres, gatas, são sempre lésbicas. Olha que loucura. Masturbação e fazer sexo com Masturbação é fazer sexo com Jesus. Quando um homem está fazendo sexo com Jesus, ele não é mais um homem, e sim a esposa de Jesus. Logo não é mais sexo entre homens. Então tudo bem. É psicopatia, estou falando, não tem o menor sentido. Quando você está fazendo sexo com Jesus, ele gosta de ouvi-lo. Vários panfletos foram criados contendo sugestões de palavras de amor para se sussurrar e deixar Jesus excitado, incluindo: me abraça, eu te amo, venha me preencher, eu quero você dentro de mim, me dê sua semente, você me excita, Jesus, eu quero sentir o seu amor, também quero te excitar. Jesus, você é o amante dos amantes. Eu quero te sentir, Jesus, te ver, sentir teu gosto, te tocar, fazer sexo com você. Essas são as aberrações que você encontra no material da literatura dos meninos de Deus. Tenho que ter nos meus braços, tenho que sentir teu corpo nu pressionando o meu. Então são essas as declarações que eles orientam. 3. Não é muito cristão dizer palavras torpes, mas tudo bem dizer isso de vez em quando, porque de acordo com as instruções do Senhor, elas são claras. Só não saia falando isso toda hora. Quer dizer, falar alguma palavra torpe não tem problema, você não pode falar sempre. Não, Jesus falou diferente. Jesus falou que a gente fala do que o coração está cheio. Então não tem escapou. Se você falou uma palavra torpe, não escapou, estava no seu coração. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Tá? Então é algo assim realmente abominável. As profecias de Jesus são chamadas sementes douradas. E um bom jeito de recebê-las é tendo relações sexuais. Jesus devia ter voltado em 1993. E se ele só não voltou nessa época, foi porque queria dar mais tempo para a família crescer. Estupro é uma oportunidade de testemunhar para o seu estuprador. E a garota deveria se oferecer de qualquer maneira, porque fazer sexo é uma boa maneira de converter pessoas para a família. Chaves para o reino são palavras poderosas que podem ser usadas para dar um efeito extra durante as orações. Essas chaves também são ovnis de poder que se transformam em espadas para lutar contra demônios. Deus permitiu que os 11 de setembro acontecesse na prostituta América, porque as torres representam a ignorância dos gordos, preguiçosos e ricos. O que é isso? Sabe, é umas coisas assim sem... Hitler estava no caminho certo, mas não fez o suficiente, porque judeus são demônios subhumanos e o holocausto nunca aconteceu. Então nega o holocausto. O paraíso é, na verdade, uma cidade espacial, que existe dentro de uma pirâmide que mede 2.400 metros de altura e de largura. E essa pirâmide está viajando pelo espaço para chegar à Terra ou escondida dentro da Lua. Essas são nas cartas do David Berg. Basta você pegar, essa maior parte são traduções, né? Tem algumas variações, porque foram escritas em inglês, na sua grande maioria, mas se você verificar o conteúdo da carta dele, você vai encontrar coisas 10 vezes piores a isso. Eu selecionei para você. Teve coisa que eu não pude colocar aqui, tá? Eu selecionei alguma que mesmo assim você viu a grosseria. Mas isso ainda foram selecionadas. Existem declarações tão chula, tão absurda, que eu fiquei com vergonha de falar para vocês. O principal método de comunicação de Berg dentro do grupo eram os muitos panfletos que ele escreveu, as suas cartas. Ele publicou mais de 3.000 textos e o grande problema das seitas está exatamente no que elas deixaram escritas. É por aí que você pega esses grupos, porque eles deixaram por escrito, né? Ele publicou mais de 3.000 textos, alguns classificados como AD, apenas para discípulos, ADA, apenas para discípulos e amigos, e outros para PG, público geral.
Essas que eu passei para vocês era apenas para discípulos, tá? Alguns escritos precisam ser mantidos longe dos olhos do mundo, afirmavam seus líderes, para proteger a família da ira dos não crentes, que poderiam não entender seus ensinamentos. Para Deus, não há proibições sexuais de nenhum tipo, mas parece que ele odeia a sodomia. Mesmo assim, pode haver exceções, desde que sejam pelo amor. É esse tipo de declaração que eles querem proteger. Ele falava, a única lei de Deus é o amor. E isso é perigoso, porque o sistema odeia o amor. E as leis deles são voltadas contra as atividades sexuais de todos os tipos, particularmente se tiverem algo a ver com crianças. Paralelamente a esses textos, o grupo produziu ilustrações para promover suas crenças, cartazes que manifestavam o tom de sua filosofia mais claramente que qualquer profecia ou pregação. Então, aqui existem 2 cartazes para você ter uma ideia, né? Os desenhozinhos de propaganda política e religiosa, visando as massas ignorantes, até profecias sobre o que o futuro aguardava. E, o mais assustador, visualizações no estilo quadrinhos de como um verdadeiro crente deveria viver. Então, eles trabalham, tem muito material. Quem quiser se aprofundar nesse absurdo, tem muito material. Por mais absurdos que sejam seus ensinos, imagens, por mais absurdos que sejam, por trás desse discurso velado se esconde algo sinistro e controlador. Coisa difícil de entender para quem não está dentro de um culto. É aqui que eu disse. A pessoa que está presa ali dentro, que cresce nesse meio, ela não quer sair. Porque ela não tem a menor possibilidade. Ela vê os outros e o mundo como adversários o tempo todo. Por isso que ele não quer sair daquele ambiente. Um lembrete de que linguagem e imagem são armas, talvez mais usadas para o mal hoje em dia do que a gente pensa. Tá? E a família internacional ainda existe. Então, de meninos de Deus, de família do amor, hoje aparece com carinha bonitinha nova no site A Família. Eles têm um site que apresenta o grupo como pessoas envolvidas numa missão de amor e de fé, mas independentemente desse status atual, seus fundamentos continuam sendo bizarros e sombrios. E eu coloco aqui as fotos que você encontra no site deles, olha, as pessoas sorrindo, ó, tudo alegre, cantando, tá vendo? Essas são as fotos que você encontra no site dele. Então nunca a pessoa, coitada, ingênua, que não procura buscar história, nada, que cai, sabe essas pessoas que são simplistas, tá? Hoje a gente vive nesse mundo de fake news, de informações, a pessoa pega a primeira imagem que pega e já acredita. Então, é por isso que engana tanta gente assim. Mas quem estudar um pouquinho a história, o alicerce desse grupo, jamais se filiaria a isso. Eu coloco aqui para vocês todos esses sites, esses links. Eu sugestiono que você assista os depoimentos de pessoas que estiverem envolvidas. São depoimentos de pessoas que estiverem envolvidas, que cresceram nesse mundo, neste universo, nessa cosmovisão ensinada pelo fundador do grupo religioso, a Família Internacional, que é o David Berg. Então, eu sugestiono que você copie esses links e assista os depoimentos, porque às vezes a gente falando não dá a dimensão do que você ouvir um depoimento de uma pessoa que vivenciou essa tragédia, tá? Então aí, ó, eu coloquei todos esses links, você pode copiar e colar aí no seu computador, anotar, está à sua disposição, para que realmente você tenha, então, um conhecimento mais aprofundado sobre esse ensinamento religioso. Tá bem? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.